Dia, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre documentos históricos. Então, vocês vão colocar a apostila na página 218, grupo 2, e vão grifar o tema da aula, documentos históricos. Documentos históricos são todos os materiais que ajudam na pesquisa do historiador. Eles são de extrema importância na preservação do passado, porque eles fornecem informações sobre um assunto ou uma pessoa. Então, vocês vão grifar. São todos os materiais que podem ajudar na pesquisa de um historiador. Esses documentos, eles podem se apresentar de diversas maneiras. E aqui na página 218, nós vamos conhecer duas delas: os documentos históricos escritos e os documentos históricos iconográficos ou visuais. Os documentos históricos escritos são livros, documentos, cartas, jornais, revistas. Aqui nós temos um exemplo, que é um livro. Os documentos iconográficos visuais são gravuras, desenhos, as pinturas rupestres tão famosas nos nossos estudos, fotografias, charges e etc. Aqui nós temos exemplos da escrita egípcia antiga e o interior de um templo egípcio antigo, ok? Continuando, eu vou mostrar para vocês agora alguns outros exemplos que a apostila não traz sobre documentos históricos escritos e iconográficos. Os dois primeiros são esses daqui: uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha e um desenho, um quadro, retratando o descobrimento do Brasil. Tanto a carta quanto o quadro retratam o descobrimento do Brasil. Mas a carta é um documento histórico escrito e o quadro é um documento histórico iconográfico ou visual, que a gente vê. Aqui nós temos um outro quadro que retrata a sociedade brasileira da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Quando uma família saía para fazer um passeio, o chefe da família sempre vinha na frente, a mulher e as crianças vinham atrás e os escravos vinham por último. Isso mostrava a hierarquia social que existia na época. E agora, as duas últimas imagens, elas vão nos mostrar as pinturas rupestres, que são desenhos que os homens pré-históricos faziam nas paredes das cavernas, para poder mostrar a forma como eles viviam. Agora nós vamos para a página 219. Na página 219, nós vamos falar sobre os recursos orais, audiovisuais e arqueológicos. Os recursos orais são depoimentos, relatos orais, histórias tradicionais. Um exemplo de recurso oral seriam as lendas brasileiras, as histórias contadas de geração em geração pelos índios. Audiovisuais são os filmes, são as músicas, são os vídeos que retratam algum acontecimento do passado. E os documentos históricos e arqueológicos são os fósseis e todos os materiais encontrados em sítios arqueológicos. Aqui nós temos um exemplo de um documento histórico visual ou iconográfico. E nós vamos falar sobre o pintor que pintou esse quadro. Ele é um pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré. Vocês vão grifar isso aqui que a tia Letícia já grifou. Ele foi convidado por Dom João VI para vir ao Brasil pintar todas as belezas que existiam no território brasileiro na época em que Dom João VI e a família real veio morar aqui no Brasil, ok? Agora eu vou mostrar para vocês outros exemplos desses documentos históricos, orais, audiovisuais e arqueológicos que não estão na apostila de vocês. O primeiro deles é um desenho para relembrar as principais lendas brasileiras, como a mula sem cabeça, curupira, boto, saci. Essas lendas, elas são documentos históricos orais, porque elas são contadas de geração em geração, sempre dos mais velhos para os mais novos. Aqui nós temos um exemplo de fóssil, mais um exemplo de fóssil encontrado em um sítio arqueológico. Então, esse esqueleto é um documento histórico arqueológico. E por último, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar sobre um importante presidente
brasileiro, que foi JK, o Juscelino Kubitschek, que foi responsável pela construção da capital do Brasil, que é Brasília. Na aula passada, nós fizemos uma atividade que falava sobre Juscelino, ok? Vamos lá. O presidente Juscelino Kubitschek visita o local onde será construída a nova capital do país. Integram a comitiva presidencial os ministros da Guerra e da Aviação e outras autoridades. O presidente da Comissão Urbanizadora da nova capital, senhor Israel Pinheiro, dá explicações sobre os trabalhos a serem executados. Na confecção deste cruzeiro que aqui vemos, foi utilizado exclusivamente pau-brasil. A futura sede do governo da República estará situada em pleno Planalto do estado de Goiás. Já está decidida a localização do núcleo pioneiro, onde ficará a residência presidencial provisória. Também já foram tomadas providências para a construção das principais vias de acesso a Brasília, que este será o nome da nova capital do país. Bom, continuando agora, aqui nós temos mais exemplos de quadros pintados por Jean-Baptiste Debré, que foi o pintor francês. Continuando agora, nós vamos para a página 220 da apostila de vocês. Na página 220, nós ainda temos alguns quadros pintados pelo pintor francês Debré, mas o mais importante agora são os exercícios, né? Você tem dois exercícios na página 220. O exercício 1, que tem os itens A e B. O professor disponibilizará várias fontes históricas. Siga as orientações dele e responda o que você pede. Qual é o título do fato histórico que você escolheu? Meninos, vocês perceberam que durante a aula de hoje eu mostrei exemplos que não estavam na apostila, né? Vocês vão voltar o vídeo e vão escolher um desses exemplos, aquele que você mais gostou, aquele que mais chamou sua atenção, e vai ser o título do seu fato histórico que você vai escolher. E aí você vai escrever aqui. Depois que você escrever aqui, você vai responder qual foi a fonte histórica que você consultou. Ou seja, você vai analisar o meu exemplo e você vai me dizer se ele é um recurso histórico escrito, iconográfico, oral, arqueológico ou audiovisual. Esse é o primeiro exercício de hoje, ok? Assim que você terminar o exercício da página 220, o próximo exercício que nós vamos fazer é na página 221. Na página 221, você vai começar pelo exercício de número 2. Você vai ler esses exemplos e você vai numerar essa coluna de acordo com a fonte de documento histórico que você está lendo. Então, a primeira fonte são os documentos escritos. A segunda fonte são os documentos visuais. Os documentos escritos eu já falei para vocês: livros, cartas, jornais, revistas. O segundo exemplo, fontes visuais, são os quadros, as pinturas rupestres. As fontes orais, que é o número 4, são as lendas, as gravações e os relatos. E nós temos aqui o número 3, que são as fontes materiais, que eu não falei com vocês. As fontes materiais, elas são objetos, qualquer objeto que pode nos remeter ao passado. E para vocês, para ficar mais claro isso, já que eu não expliquei na parte de teoria, eu vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, que é o Museu do Brinquedo. Vocês sabiam que existem espalhados pelo mundo muitos museus antigos, de brinquedos antigos? Esses museus, o que eles têm são objetos, brinquedos antigos. Então, eles são fontes históricas de documentos históricos materiais, ok? Espero que vocês tenham entendido. E por último, você vai responder o exercício de número 3, que tem 4 frases
E essas daqui são as palavras que completam cada uma dessas frases, ok? Então, vocês vão responder e depois tirar foto e mandar para a tia Letícia. A nossa aula termina por aqui. Um beijo e até amanhã.